Olá pessoal do segundo ano, tudo beleza? Eu estou subindo essa aula aqui para a gente conversar um pouquinho sobre mudança de estado físico, tá? Eu sei que você talvez tenha lido a teoria, mas a gente sofre um pouquinho às vezes nesse detalhezinho e nem é difícil, é um detalhe bastante simples para a gente resolver, beleza? Então, mudança de estado físico. O que acontece? Quando a gente fala de mudança de estado físico, a gente está pensando aqui numa situação em que a mudança de estado físico acontece com um grande gasto de energia e que ela acontece de modo turbulento. Então, estou falando de água fervendo, por exemplo. Tá? Eu não estou falando aqui de roupa no varal. Que a gente coloca a roupa no varal, é óbvio que a sua roupa no varal não vai atingir 100 graus Celsius. Você não pega a roupa úmida do varal porque vai chover e você queima a sua mão. Mas aqui a gente está falando desse tipo de transformação, sim. Tá? Aquele em que você teria uma panela com água fervendo, que se você colocar a mão nessa panela, a água vai estar muito próxima de 100 graus. Talvez não esteja a 100, porque no nosso caso, né, a gente está na pressão menor que um ATM, a gente está acima do nível do mar, e essa água não é destilada. Tá? Então a gente vai considerar o seguinte: essas mudanças de estado físico são com gastos de energia turbulentas, né, feitas aí em qualquer parte do meu objeto, tá? Não só na interface de separação com ar, por exemplo. Então para a gente vai valer substância pura sempre sob pressão constante. Substância pura quer dizer que não é uma mistura e a pressão tem que ser constante. Geralmente a gente trabalha com pressão atmosférica normal. Nesses casos, essas mudanças de estado físico acontecem somente em temperaturas específicas para cada substância, tá? Que é aquilo que a gente chama de ponto de fusão, que é quando o sólido passa para líquido, ou, lógico, se fosse de líquido para sólido, solidificação, ou ponto de ebulição, quando ele passa de líquido para vapor, ou de condensação de vapor para líquido de volta. Então a gente conhece os pontos de fusão das substâncias puras sob pressão atmosférica normal. Tá? Esses caras são bem definidos para a gente. Por exemplo, para a água sob pressão de uma atmosfera, o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. Então a água vai ferver a 100 graus, ou o vapor se liquefaz a 100, condensa a 100, o gelo derrete a 0, ou a água líquida vai congelar a 0 graus, solidificar a 0 graus. Beleza? Lógico, sempre pressão normal, água destilada, água pura. Uma vez que a gente começou a mudança de estado, a temperatura permanece constante. Tá? Então você vai colocar lá água para fazer macarrão. A água começou a ferver, você pôs o macarrão, pode baixar o fogo, você mantém a fervura da água com fogo em menor intensidade. Não adianta deixar o fogo alto, você só vai fazer a água entrar em ebulição, a água ferver, né? Passar para o estado de vapor mais rápido. A sua intenção não é secar a água para fazer o macarrão, é cozinhar o macarrão. Então, se eu cozinho esse macarrão a uma temperatura próxima de 100, vamos supor que essa água que você está cozinhando fosse destilada. Não é. Mas se fosse próximo de 100, você pode baixar o fogo e manter a fervura, você vai gastar menos e não vai jogar calor fora para a atmosfera. Tá? A temperatura, seja o fogo mais forte ou mais fraco da água fervendo, não passa de 100 sob pressão atmosférica normal. Belezinha? Então, durante a mudança de estado, a temperatura não muda. Bom, uma vez que a gente tem essas três considerações, a gente vai definir uma grandeza chamada calor latente. Ela expressa para nós a quantidade de calor Q por unidade de massa M necessária para mudar o estado físico de uma substância. Então, quantas calorias eu preciso fornecer para cada grama que eu quero mudar de estado físico? Por exemplo, latente de fusão da água, né, 80 calorias por grama. Eu quero derreter gelo, tenho que dar 80 calorias para cada grama de gelo que eu quero transformar em água. Óbvio que esse gelo tem que estar a 0 graus Celsius, senão ele não derrete. Para fazer a água ferver, ebulição, eu preciso fornecer 540 calorias para cada grama que eu vou fazer ferver. E a mesma coisa, tá? Sob pressão normal, água destilada tem que estar a temperatura de 100. Beleza? Aí eu forneço 540 calorias para cada grama e ela vai derreter. Do ponto de vista matemático, então, o calor latente ele é a quantidade de calor dividido pela massa. L é igual a Q sobre M. Se a gente dá uma chacoalhada na expressão, Q é igual a M vezes L, que é a famosa expressão do Q-mole. Lembrem, em aquecimento a gente usava o Q-macete, e agora a gente vai ter o Q-mole, Q é igual a M vezes L. É uma expressão bastante fácil, só a gente tomar cuidado para não tropeçar, tá? Vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui. Na mudança de estado físico, eu posso ter uma situação como essa. Não é o exercício mais complicado, mas é um exercício bacana que vai te dar um subsídio para você resolver as tarefas da sua apostila. Qual a quantidade de calor que devemos fornecer a 200 gramas de gelo, inicialmente a menos 15 graus Celsius,
para transformá-lo em água líquida a 25 graus Celsius. E aí você tem uma série de dados aqui. Calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius. Latente de fusão, 80 calorias por grama. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Ok? Bom, o que a gente tem vontade de fazer? Pegar direto e fazer Q igual a M vezes L. Posso? Não, o gelo está a menos 15 graus. Então vamos lá. Eu pego 200 gramas de gelo a menos 15 graus Celsius e forneço calor para esse cara. Imediatamente ele derrete? Não, porque o gelo vai derreter no seu ponto de fusão, que é 0. Então eu forneço calor para esse cara, ele não vai derreter. O meu primeiro processo aí que eu estou chamando de 1 é um aquecimento do gelo. Ele vai aquecer de 15 negativo até 0. Também não vai chegar em água 25 direto. E por que não chega em água 25? Uma vez que ele atinge o ponto de fusão, ele continua absorvendo calor, só que esse calor não é usado mais para variar a temperatura. Ele é usado para mudar o estado físico. Então veja lá, eu vou ter uma absorção de calor pelo gelo e ele vai virar água. Qual é a temperatura final dessa água? Ó, professor, lá em cima você falou que é 25. Então 25 é o final do meu processo. Quando o gelo derrete, ó, ele está derretendo, a temperatura não pode passar de 0. Enquanto não acabar de derreter o gelo, a temperatura não vai subir, não vai passar de 0. Tá? Durante a mudança de estado físico, eu não tenho variação de temperatura. Mas não é água a 0 que eu quero água a 25. Então eu preciso aquecer um pouco mais essa água aqui. Então o terceiro processo é um aquecimento. Eu gosto de montar esse diagrama, ó, e isso aqui é a chave para questões de mudança de estado físico. Sejam mais simples, que nem essa, sejam questões mais complexas, até as questões que envolvem troca de calor. Ou eu tenho uma mudança de temperatura e o estado físico da substância é o mesmo, ó, então gelo é estado sólido, mudou a temperatura, ou o inverso. Eu tenho uma mudança de estado, tá, de gelo para água, né, então de sólido para líquido, e aí a temperatura permanece constante. Se está mudando a temperatura, que macete. Se eu estou mudando de estado, que mole. Então vamos fechar essa conta aí. Primeiro estágio, aquecimento do gelo. Q igual a MC, delta θ. Os dados eu tenho todos organizados aqui. Massa do gelo, 200. Calor específico sensível, eu tenho 2. Bom, qual que eu vou usar? No processo 1 eu estou esquentando o gelo, então é meio. Tá? Então, 200 gramas vezes meio, vezes a diferença de temperatura. Pro processo 1, eu não vou estender até lá na água 25. Eu estou calculando apenas quanto eu gasto para aquecer o gelo. Então, a temperatura final menos a inicial. 0 menos 15. Menos com menos vai dar mais. 200 vezes meio dá 100. Menos com menos dá mais. 100 vezes 15. 1.500 calorias. Então, eu preciso de 1.500 calorias para pegar o gelo a menos 15 e deixar no ponto de fusão. Beleza? Se eu desse só 1.500 calorias, eu ia ter gelo a 0 graus Celsius. E só. Não é isso que eu quero, então eu preciso fornecer mais calor para derreter o gelo. Quanto? Bom, fusão de gelo, mudança de estado físico, Q igual a ml. Lembra, não tem variação de temperatura. Então, Q2, massa, 80, vezes o latente, perdão, massa 200 vezes o latente, que é 80. É o único latente que a gente tem aqui, é o de fusão. 200 vezes 80, 16.000 calorias. Então, eu gasto mais 16.000 calorias, tá? E deixo o gelo no ponto de fusão. Perdão, deixo o gelo derretido já. Só que ele está derretido, então virou água a 0 graus Celsius. 1.500, 16.000, água a 0 graus Celsius. Gastei 17.500 e tenho água a 0. Se fosse isso que eu queria, minha questão tinha acabado. Mas ele quer levar a água até 25. Então, eu tenho um terceiro processo, que é o aquecimento da água. Então, Q3, 200 vezes 1, que é o calor específico da água. Tá? A gente não vai usar mais o meio. Vezes a diferença de temperatura no terceiro processo. Tá? Somente no terceiro processo. Então, 0, que é inicial, né, do terceiro processo, e 25 que é final. 25 menos 0. 200 vezes 25, 5.000. Gastei 1.500, gastei 16.000, gastei 5.000. Bom, o total, então, que a gente gastou foi de 1.500 mais 16 mais 5, 22.500 calorias. Tranquilo? Deu para ter uma ideia? Tá? O segredo, então, está aqui, ó. Tá? A gente saber fazer isso. Eu não posso atravessar os pontos de fusão e de ebulição direto e nem posso fazer conta de variação de temperatura para estados físicos diferentes da água. Joia? Bom, é muito comum a gente pegar esse tipo de problema
e colocar ele no formato de gráfico, tá? Que a gente chama de curva de aquecimento. E aí a gente vai ter esse gráfico aqui, eu já coloquei ele para você. Lembra, a gente começou numa temperatura de menos 15. Se eu fornecesse nada de calor para o gelo, a temperatura continuaria aqui. Mas a gente foi dando calor, a temperatura do gelo foi subindo. Quando a gente acabou de dar 1.500 calorias, a temperatura dele era 0. Tá? Nosso processo 1 todo aconteceu aqui. Ó. Tá? Processo 1 aconteceu aqui. Esquentei de menos 15 até 0, gastando 1.500 calorias. Eu continuo fornecendo calor, mas o gráfico para de subir. Por que o gráfico para de subir aqui? Ué, para de subir porque eu não estou mais variando a temperatura. Se eu não estou variando a temperatura, é porque eu estou mudando de estado físico. Tá? Então a gente está mudando de sólido, que estava aqui, para líquido, que é o que eu vou ter desse lado. Então todo patamar, todo degrau no meu gráfico indica uma mudança de estado físico. Se a gente começou como sólido, porque era gelo, aqui eu tenho a fusão. E aí eu vou ter líquido do lado de lá. 17.500 porque eu tenho que somar, né? 1.500 para esquentar o gelo, mais 16.000. Cuidado com isso, gente. Cada processo aqui, ó, 1, 2 e o 3, se eu quero descobrir quanto eles valem, eu tenho que fazer a subtração dos valores. Tá? Nosso gráfico é sempre cumulativo, então é 1.500 mais 16, 17.500 mais 5. Ó, repara que dá o total. Então eu gasto mais 5.000 aqui no terceiro processo, que é o aquecimento da água, e chego em 22.500. Se a gente dá um gráfico desse para você fazer, você tem que ficar sempre esperto com isso. A gente começou como sólido, aqui eu tinha sólido e líquido coexistindo, porque é o processo de fusão, tá? Então estava derretendo, eu tenho sólido e líquido ao mesmo tempo, é a fusão. E aqui eu vou ter somente líquido. O nosso gráfico, ele poderia ter mais um patamar desse aqui, lógico, não no 25, né? Mais lá para cima, um patamar no 100 e mais um aquecimento. Então ele podia entrar em ebulição e depois a gente pegar o vapor, tá? Talvez você vai encontrar umas coisas dessas em tarefa, beleza? Gente, se você precisar de mim, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei, vou voltar um. Eu não deixei para você aqui, mas eu te falo, tá? Você tem as minhas redes sociais, então você pode conversar comigo, tanto pelo Insta quanto pelo Facebook, tá? Como Walter Zonaro, tá? Entre em contato comigo lá. Pessoal do ângulo, a gente tem um dispositivo que a gente pode usar lá chamado Hangouts, que você pode usar também, se você não é do ângulo, não tem problema, né? Se você for do Progresso da Indaiatuba, você pode colocar o Hangouts também, conversar comigo, e eu te respondo o mais rápido que eu puder, beleza? Espero que esse videozinho tenha ajudado você a entender um pouco melhor essa dinâmica da transformação de estado físico. Resolva os exercícios da tarefa e bons estudos, gente. Precisar de mim, grita que eu te ajudo, joia? Abraço, até mais.